preparados para a aula de hoje? Então vamos embora, que hoje é dia de dissertação, bebê. Vem comigo, bebê! Hoje nós vamos, na nossa segunda aula, começar a explicar o que é um texto dissertativo. E já começo explicando para vocês que o dissertativo ele pode ser dividido em dois tipos. Nós vamos ter primeiro tipo expositivo. E qual é o objetivo? O expositivo, ele apresenta ideias, fatos e opiniões. Já o argumentativo, ele tem o objetivo de apresentar ideias, fatos e opiniões. Mas qual a diferença? Eu vou explicar agora. Dentro do tipo argumentativo, você precisa ainda convencer o leitor a fechar junto com a sua ideia. Por isso que ele é mais trabalhoso, ele é um pouco mais complexo e é ele o exigido na maioria das provas de concurso público, Enem. Ele, além de apresentar ideias, fatos e opiniões, ele também precisa convencer o leitor de que a sua proposta, de que a sua ideia, de que o seu texto foi bem desenvolvido, bem elaborado, com uma solução para aquele problema. Você vai apresentar algum tipo de solução dentro do seu texto sobre o que foi trabalhado naquele tema que aquela prova exigiu, ok? O dissertativo argumentativo, ele precisa trabalhar o tema. Como que vai funcionar? Você vai ter um texto, vai vir um texto ou dois textos relacionados ao tema que a banca daquela determinada prova escolheu. Você não pode fugir no tema, você vai ter que trabalhar, desenvolver os argumentos, você vai apresentar, você vai solucionar isso com alguma proposta. Ao longo do curso, eu vou trabalhar isso com vocês passo a passo para ficar bem claro. O texto dissertativo argumentativo trabalha o tema, desenvolver alguns tipos de argumentos sólidos, plausíveis para poder compor o texto, para poder enriquecer o texto e no final você precisa expor soluções a esses problemas apresentados nos parágrafos anteriores. Claro que isso você, muito criteriosa, eu vou dividir, eu não vou brincar muito nessa parte, Vou tentar, né, gente? Eu vejo que o dissertativo, o argumentativo, ele funciona como se fosse uma receita. Ele tem as suas fases, ele tem o seu tempo certo, ele tem o seu time e você precisa aprender a construir dentro desse time do dissertativo argumentativo. Você sabendo elaborar um primeiro texto, você vai desenvolver aquele texto, você vai começar a criar em cima daquele padrão, introdução, desenvolvimento e conclusão, que também a gente vai trabalhar ao longo do curso, beleza? Então, gente, quais os objetivos da dissertação argumentativa? Primeiro, a gente precisa entender que você precisa convencer o leitor daquilo que você está escrevendo sobre o seu ponto de vista, usar argumentos sólidos, evidências e exemplos relevantes, defendendo uma tese de forma clara e coerente. Você não pode viajar na maionese, pelo amor de Deus. Traduzindo, o que isso quer dizer? Que você mostra o que sabe sobre o assunto, desenrolando de forma convincente, fechando com possíveis soluções. É como assim, sabe quando você vai dar uma ideia? Sabe quando você tem uma amiga e aí ela tá com um problema com o namorado e aí às vezes você sabe, olhando de fora, como que pode solucionar? Poxa, a gente brigou porque ele quer sair na quarta, mas na quarta-feira é o dia do jantar em família. Então você vai apresentar uma proposta. Então por que o jantar em família não pode ser numa quinta, ou numa terça, ou no final de semana, para que o seu namorado consiga fazer? Isso é uma ideia de intervenção. Isso é uma ideia de que você tá dando uma solução a um problema apresentado. Na dissertação vai ser isso. Você vai solucionar ou vai dar ideias, possibilidades para que aquilo ali que foi trabalhado, os problemas que foram expostos, eles consigam ser solucionados com iniciativas interessantes, inteligentes. E, cara, eu vou falar uma parada pra vocês muito séria. Tem que ler. Claro que aqui a gente vai dar algumas ideias, algumas possibilidades, algumas dicas, mas o mais importante é que a leitura é necessária e principalmente você vai ver isso quando a gente for mais pro final, quando eu trabalhar coesão textual, beleza? Qual a estrutura da dissertação argumentativa? Você sabe? Vamos lá. Basicamente, o texto dissertativo argumentativo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, introdução. O que você vai fazer na sua introdução? Dentro da introdução, você vai abordar o que será trabalhado dentro do seu texto. O que você vai desenvolver dentro do tema. E aí, a partir dali, você vai apresentar, vai insinuar, vai dar um spoiler do que é na introdução. Sim, vai insinuar o
que você vai apresentar na sua dissertação. Entendeu? O desenvolvimento é diferente. O desenvolvimento você precisa colocar ali dentro do seu desenvolvimento todas as propostas que já foram trabalhadas ali na introdução. E aí você, a partir dali, dentro desse tema que pode ter 1 ou 2 parágrafos, você vai solucionar na conclusão. Dentro da conclusão, você vai fechar os assuntos que foram trabalhados no desenvolvimento e ainda por cima vai dar a solução possível para aquele problema. Isso é uma proposta interventiva, entendeu? Uma dissertação argumentativa, ela não é difícil, só que ela segue critérios. Ela começa com uma introdução, segue pelo desenvolvimento e se encerra com a conclusão. Só que dentro disso, ela segue algumas regras, alguns modos de preparo. Olha o injuntivo lá atrás. E aí a gente precisa entender como que ela funciona. Dentro da introdução, você vai dar uma espécie de spoiler sobre o seu assunto. Você vai trabalhar dentro do tema proposto pela banca que está organizando aquela prova, e aí você vai trabalhar dentro daquilo quais são os problemas que você consegue enxergar. Geralmente, uma prova dissertativa argumentativa, ela é baseada num tema de problemas sociais, problemas do Estado, problemas genéricos que a gente geralmente vê em jornais, revistas. Por isso é importante, se você está prestando, se você vai prestar vestibular, se você vai fazer o Enem, se você é estudante da 3ª série do ensino médio, é necessário estar antenado. Ler é necessário. Por mais que você não tenha esse hábito, para que você possa fazer uma boa prova, para que você possa fazer uma boa redação, você precisa estar preparado para qualquer surpresa que a prova possa vir a apresentar. Mas ele é uma surpresa de fato. Então, saber conduzir a sua redação é o segredo. Mas não é só a questão da estrutura da redação que é importante. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas muito mais entender o psicológico de quem vai corrigir a sua prova. Ninguém pensa muito nisso. É o nosso segredinho, tá? Mas você precisa entender como a banca pensa. Como se você não conhece a banca, senhor? É muito simples. Titia Bindá vai te ajudar nas próximas aulas, é claro. Oi? Como assim? É fácil? Ah, então tá bom. Olha só, rapidinho. Gente, eu preciso ir, mas a gente se vê na próxima aula.